Meu nome é Zuleide. Tenho 48 anos, sou costureira, moro numa casinha simples aqui em Bela das Pedras, uma cidadezinha pequena do interior do Ceará, onde todo mundo conhece todo mundo. Sabe, às vezes acho que é até por isso que nunca consegui contar direito minha história para ninguém, porque aqui, tudo que a gente fala ecoa, e nem sempre da forma certa. Mas hoje, eu senti vontade de falar, de desabafar, como se, contando isso para você, eu tirasse um peso do peito, um peso que carrego há anos, quietinha, tentando ser forte, tentando fazer o certo, mesmo sem saber se conseguir. A minha vida sempre foi de muito trabalho, do muita luta. Comecei a costurar ainda menina. Aprendi com minha mãe, que também costurava para fora, com aquela máquina antiga, daquelas que a gente tem que empurrar com o pé. Sabe, até hoje tem uma igual, que faz aquele barulhinho gostoso enquanto a agulha vai e volta. É com ela que eu tiro meu sustento. Faco conserto, barra de calça rusto, vestido invento, umas peças para vender na feira. Não é muito, mas dá pra viver. E mais do que isso, foi com ela que consegui criar minha menina. Minha menina que na verdade, enfim, já já eu chego lá. Hoje em dia, a casa anda mais silenciosa. Depois que ela foi estudar fora, ficou tudo meio quiet demais. Eu acordo cedo, faço meu café, escuto rádio enquanto costuro, às vezes paro no meio do trabalho só para olhar uma foto que tenho dela aqui na estante, com um vestidinho azul que eu mesma fiz quando ela tinha uns 7 anos. Sorriso largo, dente faltando, cabelo preso com fita. Aquela foto me dá força, mas também me aperta o peito. Tem dias que parece que foi ontem que ela nasceu, sabe? E ao mesmo tempo, parece outra vida, porque muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. Coisas que mudaram tudo, que mudaram quem eu sou, como eu enxergo o mundo, e até como eu me enxergo como mãe. Porque se eu for sincera com você, eu não sei se fui uma boa mãe. Fiz o que pude, dei amor, proteção. Tentei acertar, mas também escondi, também menti. E é por isso que estou aqui, contando isso agora, porque chegou um ponto que o silêncio começou a me sufocar. As pessoas que olham de fora acham que minha vida é comum, mulher do interior, trabalhadora, religiosa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E em partes, é mesmo. Nunca gostei de confusão, nem de aparecer, mas por dentro, meu coração já foi um redemoinho. Já passou por tanta coisa que, se eu não fosse forte, eu não sei não. Acho que eu teria desistido de tudo. Eu vivi um luto que não pude chorar direito. Tive que engolir a dor, levantar da cama no outro dia e continuar como se nada tivesse acontecido. Porque tinha uma criança para cuidar. E cuidar dela era a única coisa que me fazia continuar respirando. Só que junto com aquele amor imenso, veio também uma culpa que eu carreguei por muitos anos, e que mesmo agora, depois de tanto tempo, ainda me acompanha. Às vezes eu me pego perguntando se fiz certo. Se esconder a verdade foi mesmo o melhor. Se era amor ou medo, porque eu só queria proteger. Só queria evitar mais sofrimento. Só queria que ela tivesse uma chance de crescer. Sem peso, sem vergonha, sem trauma. Mas será que eu fiz isso por ela? Ou por mim? Você já guardou um segredo por tanto tempo que ele começou a virar parte de você? Como se fosse uma sombra que anda do seu lado, que aparece até quando tem sol. Pois é, eu vivia assim. Só. E anos. E sabe o pior? Esse segredo não era meu, era dela. E eu tomei pra mim como se tivesse esse direito. Como se o amor que eu sentia fosse desculpa para esconder a verdade. Hoje, olhando para trás, eu vejo que foi por medo. Medo do perder. Medo de ser julgada, medo de enfrentar aquela dor de novo e só que a vida, ela dá um jeito de escancarar tudo que a gente tenta esconder, né? E quando isso aconteceu comigo, foi como se o mundo tivesse parado. Como, sei tudo, que eu tinha construído desabasse em silêncio. O olhar dela, quando descobriu, eu nunca vou esquecer. Nunca. Foi como levar uma facada no peito. E o pior é que eu não podia nem me defender. Porque no fundo, eu sabia que ela tinha razão de se sentir traída. Mas calma, eu não quero pular as partes. EUT, aqui para contar tudo direitinho. Sem pressa, sem cortar caminho. Porque essa história é feita de pequenos detalhes, de decisões difíceis, de amor e de dor. O que eu posso dizer agora é que eu sou uma mulher que errou tentando acertar, que amou mais do que podia, que mentiu achando que estava protegendo, e que pagou um preço alto por isso. Hoje, eu estou tentando encontrar paz. Tô aprendendo a conviver com a verdade, a reconstruir um amor que, mesmo machucado, ainda existe. Tem coisa que por mais que se quebre,
ainda pode ser colada, mas as marcas, essas ficam. Então, se você tá me ouvindo agora, com calma, com o coração aberto, obrigada. Porque só de poder falar isso em voz alta, já me alivia, e quem sabe, no meio desse meu desabafo, você também encontre um pedacinho da sua história. Porque no fundo, a gente carrega tanta coisa calada, e às vezes tudo que a gente precisa é de alguém para escutar. Eu lembro da minha juventude como se fosse outro tempo. Outromundo. Tudo era diferente naquela época, principalmente para a mulher pobre do interior. A gente não tinha muita escolha não. Crescia, aprendia a ajudar em casa, depois arrumava um jeito de trabalhar e rezava para encontrar um marido que não fosse ruim. Eu nem cheguei a casar. Tive meus namoricos, claro, mas nunca achei que tinha nascido para depender de homem. Sempre fui mais prática, dessas que aprende a se virar. Minha mãe me ensinou desde cedo a cuidar das coisas da casa e a costurar. Com 17 anos, eu já ganhava um dinheirinho consertando roupa das vizinhas. Gostava do silêncio da costura, a linha passando pela agulha, o pano dobrando certinho. Era como se eu pudesse consertar não só tecido, mas pedaços da minha vida também. Foi nessa época que tive minha filha, Tatiane. Eu era nova demais, com 20 e poucos anos, e ela veio como uma surpresa, menos dessas que assustam no começo, mas que logo viram o amor da sua vida. Tatiane era uma menina linda, viva, risonha, tinha um jeito todo doce, mas também era teimosa feito mula. E isso ela puxou de mim. A gente morava só nós duas. A casa era pequena, 2 quartos, sala, cozinha e um quintal com umas galinhas. Eu dava conta da costura e ainda fazia uns bolos para vender. Nunca sobrou nada, mas também nunca faltou o essential. Tatiane cresceu vendo minha luta e sempre foi uma filha presente. Carinhosa, dessas que acorda dando beijo e dorme com a cabeça no colo da mãe. Mas como toda mãe, eu tinha medo. Medo do mundo, medo dos homens, medo do que poderia acontecer com ela. Ainda mais quando ela foi ficando moça. Bonita que o eso. Chamava atenção por onde passava. E eu, boba, achando que só com conversa e vigilância eu ia conseguir proteger. Com 15 anos, ela começou a se envolver com um rapaz mais velho. Eu percebi, claro. Mãe sente. Mas quando fui tentar falar, ela fugiu do assunto. Disse que era só amigo, que não tinha nada. E eu, naquela pressa do dia a dia, naquela esperança de que fosse só uma fase do que sei passer, não devia ter deixado. Mas deixei. Foi tudo muito rápido. Um dia, ela desmaiou em casa. Eu achei que fosse alguma coisa que ela comeu. Levei pro posto, e lá veio a notícia. Gravidez. Quaiscai sentada, minha menina. Minha Tatiane. Grávida, com 15 anos. E o pai? Sumiu. Desapareceu da cidade. Nunca sumiu nada. Foi um baque. Não só para mim, mas para a cidade inteira. Porque, como eu disse, aqui em Bela das Pedras todo mundo se mete, todo mundo comenta, todo mundo julga. E naquela época, uma menina grávida, sem pai, era um escândalo. Meus vizinhos, que sempre me cumprimentavam com um sorriso, começaram a cochichar quando eu passava. Na igreja, os olhares eram pesados. Mas eu segui, porque se eu já amava Tatiane, agora, a amava em dobro. Por ela, e pelo bebê que ela carregava, ela teve uma gestação difícil, muita fraqueza, muito enjoo, pressão baixa e uma tristeza. Uma tristeza que eu não sabia como curar. Eu tentava animar, dizia que ia passar, que ia dar tudo certo, que aquela criança seria uma bênção. Não um erro, mas eu via nos olhos dela que a luz estava apagando. O parto foi antecipado. Um susto. Eu lembro daquele dia como se fosse agora. Chovia muito. O céu estava pesado, escuro. Ela gritava de dor. E o hospital mais próximo ficava a meia hora de carro. Fomos numa ambulância da prefeitura. E lá, no meio de tanta confusão, minha filha, minha menina, se foi. Ela teve uma complicação que ninguém soube explicar direito. Hemorragia, choque. Foi tudo tão rápido, tão injusto. E no meio daquela dor absurda veio uma enfermeira, com um pacotinho nos braços, a bebê. O rosto dela era igual ao da Tatiane quando nasceu. Pequeno, delicado, morenina, os olhos fechados, mas com a mesma expressão serena. E ali, naquele instante, mesmo com o coração despedaçado, eu soube que ia criar aquela menina como se fosse minha. Eu não tive dúvida nenhuma, nem por um segundo. Peguei ela nos braços e prometi para mim mesma que ela nunca ia se sentir sozinha, que ia crescer cercada de amor, que ia ser minha filha. Porque era isso que o destino tinha colocado nas minhas mãos. A cidade ficou em choque com a morte da Tatiane.
Mas ninguém suspeitou de nada quando registrei a bebê como minha. Eu disse que era uma adoção, que era filha de uma prima distante. O padre foi o único que soube da verdade. Ele foi quem me aconselhou a orar, a seguir o coração. E foi isso que fiz. Dei o nome de Clara, porque era isso que ela trouxe para minha vida, naquele momento tão escuro, uma claridade, um motivo para seguir. E eu segui. Troquei fralda, dei mamadeira, fiquei noites sem dormir. Depois, vieram os primeiros passinhos, as palavras, as febres, as lições de casa, os boletins. Eu tava lá, em cada momento. E em cada um deles, meu amor só crescia. Ela me chamava de mãe com tanta naturalidade, com tanto carinho, que por muito tempo, eu acreditei que aquela era a única verdade, que bastava isso, que amor era mais forte do que qualquer papel, qualquer história escondida. Mas hoje eu vejo que a verdade não desaparece. Ela dorme, mas uma hora, acorda. E quando acorda, vem com força. Mas naquela época, eu só queria proteger. Eu achava que estava fazendo o certo, que escondendo a origem dela, eu evitava mais dor, mais julgamento, mais sofrimento. Só que às vezes a gente faz o certo do jeito errado. E foi assim que começou a história que eu vou te contar. Uma história de amor, de perda, e de uma mentira que eu achei que nunca fosse ser descoberta. O tempo passou, e Clara cresceu. Linda, inteligente, cheia de vida. Ela sempre teve uma luz própria, sabe? Daquelas pessoas que chegam num lugar e todo mundo percebe. Era querida por todos. Carismática, sensível, mas com um jeito forte também, determinado. E isso me enchia de orgulho. Cada conquista dela era como se fosse um pedacinho da minha vida que tinha dado certo, sabe? Como se Deus tivesse me recompensado por tanta dor. Na escola, Clara sempre foi dedicada. Gostava de ler, de escrever, vivia inventando histórias, fazendo desenhos, escrevendo em cadernos coloridos. Eu achava aquilo lindo, guardava tudo. As professors elogiavam, diziam que ela tinha talento, que era especial. E era mesmo. Meu coração de mãe sabia. Só que, conforme ela foi crescendo, as perguntas começaram. Primeiro, coisas simples, inocentes. Mãe, por que não tem foto sua grávida de mim? Eu sorria e desconversava. Dizia que na época, a gente não tinha câmera, que era tudo mais difícil. Ela aceitava. Por um tempo aceitava. Depois vieram outras perguntas. Por que meu tipo sanguíneo é tão diferente do seu? Por que a gente nunca fala do meu pai? Welcome. Adotou, mãe? Essas perguntas me doíam como facada, porque eu não queria mentir. Mas também não podia contar. Como é que eu ia dizer para ela que eu era na verdade avó? Que a mãe dela tinha morrido no parto, com só 15 anos? Que ela era fruto de uma história de abandono, de dor? E eu não queria manchar a vida dela com isso. Não queria colocar um peso nos ombros dela tão cedo. Então eu inventava. Dizia que o pai dela tinha ido embora, que era um homem ruim, que nunca mais quis saber, que eu preferia que ela não lembrasse dele, e ela acreditava. Eu via que acreditava, mas via também que aquilo doía nela, porque toda criança quer saber de onde veio, quer entender quem é, e eu estava negando isso para ela. Por fora, nossa vida era tranquila, morávamos na mesma casa de sempre, e o costurando, ela estudando. Aos domingos íamos à missa, almoçávamos na casa da Dona Carmen, minha vizinha e comadre, que sempre foi como uma tia para Clara. Parecia tudo em paz, mas por dentro eu carregava o medo de que um dia tudo viesse à tona. E esse medo aumentava toda vez que ela falava em sair daqui. Clara sempre sonhou grande, queria ser jornalista, dessas que viaja, que conta histórias, que muda o mundo, com palavras. Eu admirava isso nela, mas também me apavorava, porque quanto mais ela crescia, mais perto da verdade ela ficava, mais longe de mim ela parecia estar. Quando ela fez 17 anos, passou numa faculdade estadual. Em outra cidade. Eu chorei tanto, tanto, no dia que ela arrumou as malas. Tentei esconder, engolir o choro, fingir que era só emoção de mãe. Coruja. Mas por dentro, eu tava em pedaços. Não era só saudade, era pavor, porque agora, fora daqui, ela ia ter acesso a tudo. Ia poder fazer perguntas que eu não tinha como controlar. E se ela descobrisse? Mesmo assim, eu deixei. Beijei a testa dela, abracei forte e disse que tava orgulhosa. E tava com medo, sim, mas orgulhosa. Nos primeiros meses, a gente se falava todo dia. Ela me ligava contando das aulas, dos amigos, dos trabalhos da faculdade. Eu ouvia cada palavra com alegria. Sentia falta dela em casa, do barulho da risada, da bagunça, no quarto.
mas me consolava em saber que ela estava vivendo os sonhos dela. Só que aí, tudo começou a mudar. Primeiro foram as ligações que diminuíram. Depois, as mensagens ficaram mais curtas, mais espaçadas. Achei que fosse só correria, sabe? Adolescente. Vida nova. Natural, né? Mas meu coração de mãe dizia que tinha algo ali. Um silêncio que não era normal. Uma distância que doía mais do que a física. E então, num domingo à tarde, ela veio me visitar. Fazia tempo que não aparecia. Chegou calada, com o rosto sério. Um jeito contido, que eu não reconheci. Sentou no sofá da sala, me olhou bem nos olhos e perguntou: Mãe, quem é Tatiane? Meu coração parou. O mundo ficou mudo por uns segundos. Tatiane. O nome que eu não ouvia em voz alta há anos. O nome que eu só pronunciava em oração, quando estava sozinha, em silêncio, no escuro. O nome de minha filha da mãe da Clara. Tentei disfarçar. Disse que era só uma parente distante. Que talvez ela tivesse visto o nome em alguma coisa antiga. Mas ela não aceitou. Eu achei uma certidão antiga, no fundo daquela gaveta do seu armário. E também falei com uma senhora da cidade que contou uma história muito parecida com a minha mãe. Por favor, me fala a verdade. Foi aí que eu soube. A verdade tinha chegado. Bateu na minha porta com os olhos da minha neta, da minha filha. E eu não sabia o que dizer. Me calei. O silêncio entre nós foi tão pesado que parecia encher a sala toda. E ela, com a voz embargada, completou: Você mentiu para mim a vida inteira? Naquele momento, eu quis desaparecer, porque não tinha mais como esconder. O segredo que eu carreguei por tantos anos estava ali, escancarado entre nós. E eu não fazia ideia de como lidar com aquilo. A dor dela era visível. E a minha vinha, misturada com arrependimento, culpa, medo e amo, que ainda era maior que tudo isso. Mas será que isso bastava? Eu não sabia. Só sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Eu não consegui dizer uma palavra naquela hora. A boca seca, o coração batendo no ouvido, as mãos trêmulas no colo. Ver a Clara Ollie, me olhando como se eu fosse uma estranha, foi uma das piores sensações que já senti na vida. E olha que eu já enterrei minha filha. Mas aquilo, foi como enterrar a confiança da minha neta, da minha filha de criação. A única pessoa que eu tinha no mundo. Ela esperou que eu explicasse, que eu dissesse qualquer coisa, mas eu só consegui chorar. Baixei a cabeça e chorei. Senti uma vergonha que me engoliu inteira. Não era vergonha da verdade. Era vergonha de ter escondido. Ter atiudo por tantos anos que estava protegendo quando na verdade estava ferindo. Clara levantou do sofá. Pegou a bolsa dela devagar. Sem pressa. Sem gritar. Sem fazer escândalo. E antes de sair, ela disse: Só isso. Quando quiser me contar a verdade, de verdade, você sabe onde me encontrar. E saiu. Eu fiquei ali sentada, sozinha, olhando para a porta aberta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A casa ficou tão silenciosa que dava para ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, aquele mesmo que eu comprei quando ela era bebê, com os ponteiros vermelhos. Nunca gostei daquele barulho, mas naquele dia, ele parecia um lembrete cruel. O tempo tinha passado, e eu não tinha feito o que devia. Naquela noite, não dormi. Fiquei andando pela casa, arrumando coisas que já estavam arrumadas, revendo fotos antigas, pegando as roupinhas guardadas de quando ela era bebê. Como se tudo aquilo fosse me trazer de volta o tempo. Me trazer de volta ela. Mas a verdade é que Clara tinha ido embora. E não era só da casa, era de mim. Passei os dias seguintes tentando escrever uma carta. Apaguei, escrevi de novo, rasguei, recomecei. Eu queria contar tudo, mas as palavras travavam. Como dizer para alguém que tudo o que ela acreditou era uma ilusão que eu criei? Que a mãe dela não morreu num acidente, nem abandonou, nem sumiu no mundo, mas que era minha filha, uma menina de 15 anos que morreu dando à luz. E que ela era o fruto dessa história toda? Na cabeça da Clara, eu tinha mentido, e tinha mesmo. Só que no fundo do meu coração, eu sabia que não foi por mal. Eu só queria que ela tivesse uma vida leve, sem julgamentos, sem dor. E o que eu estava protegendo, e talvez estivesse até aquele momento. Depois de uns dias, fui atrás dela. Peguei o ônibus para a cidade onde ela estudava, com um bolo de cenoura na bolsa e o coração esmagado dentro do peito. Fui até o apartamento dela, aquele que ela dividia com uma colega. Bati na porta, com medo de que ela nem me recebesse, mas ela atendeu. Ela me olhou com um misto de raiva e saudade. E eu, só de ver aquele rosto,
aquele olhar, igual ao da Tatiane, comecei a chorar de novo, Clara. Foi só o que consegui dizer. Ela me deixou entrar. Sentamos uma de frente para outra, sem saber por onde começar. E aí eu respirei fundo, olhei nos olhos dela e falei: eu vou te contar tudo, do começo, mesmo que doa, mesmo que você nunca me perdoe. E eu contei. Contei do dia em que a Tatiane apareceu, grávida, de como o pai da criança sumiu, de como ela sofreu com os olhares das pessoas, com a vergonha, com o medo. Contei do parto, da correria até o hospital, da chuva forte, do meu desespero quando ouvi o médico dizendo que ela não resistiu. E contei também da primeira vez que eu peguei a Clara nos braços, como eu olhei para aquele rostinho e senti um amor que nunca tinha sentido antes. Contei que registrei como minha, porque não conseguia suportar a ideia de ver minha neta sendo criada por outras pessoas, porque eu precisava dela tanto quanto ela, sem saber, precisava de mim. E que no fundo, eu pensei que amor bastava, que a verdade era menos importante do que o que eu sentia por ela. Ela ficou em silêncio enquanto eu falava. Só escutava. Às vezes chorava, às vezes olhava para o nada, como tentando absorver cada parte da história. Eu não escondi nada, nem as minhas falhas, nem os meus medos, nem o meu arrependimento. Quando terminei, o silêncio foi pesado, doía, e eu não sabia se ela ia me abraçar ou me mandar embora. Meu coração esperava qualquer coisa, qualquer reação. E aí ela falou, com a voz baixa, mas firme: por que você nunca me contou antes? E eu só consegui responder com a verdade mais crua que eu tinha, porque eu tinha medo de te perder. Ela ficou quieta. Olhou para mim, com um olhar que misturava mágoa e compaixão, como se entendesse e ao mesmo tempo não entendesse nada. E eu compreendi ali que eu podia ter contado a história toda, mas isso não apagava o que ela sentia: a dor da mentira, a quebra da confiança, a confusão de identidade. Aquilo ia levar tempo. Fiquei pouco tempo naquele dia. Deixei o bolo sobre a mesa. Beijei a testa dela devagar, menos, como fazia quando ela era criança. Menos, e fui embora. Saí do prédio com um peso imenso nas costas, mas com um certo alívio no coração, porque a verdade finalmente estava fora. A ferida tinha sido exposta, e agora era esperar para ver se podia cicatrizar. Só que o mais difícil ainda estava por vir. Porque saber quem você é muda tudo. E eu sabia que para Clara, nada mais seria como antes, depois daquele dia. O tempo passou de um jeito estranho. Sabe quando parece que os dias andam devagar, mas o peito corre, disparado? Era assim que eu me sentia. Cada manhã que eu acordava sem notícia da Clara, era como um pedacinho do meu coração sendo arrancado. E eu ficava sentada na cadeira, de balanço da sala, olhando para o celular como se ele fosse tocar só porque eu queria. Mas ele não tocava. Ela ficou em silêncio. Não me mandou mensagem, não ligou, não respondeu quando eu tentei. E eu entendi. Porque no fundo, eu sabia. Era o tempo dela. E quem ama de verdade, aprende a esperar, né? Mesmo com o peito apertado. Eu esperei. Na cidade, a vida seguia. As pessoas passavam na rua, me cumprimentavam, comentavam do calor da feira, da missa de domingo. Algumas olhavam com aquele olhar que mistura curiosidade e julgamento, como se já soubessem de tudo. Porque em cidade pequena, as coisas se espalham rápido, e bastou uma conversa solta numa padaria para todo mundo ligar os pontos. Foi então que Dona Carmen veio me visitar. Entrou com aquele jeitinho calmo, já trazendo um bolo de fubá, como sempre fazia. Sentou do meu lado e ficou quieta por uns minutos. Aí colocou a mão sobre a minha e disse: Zuleide, você fez o que achou que era certo no momento. E ninguém tem o direito de julgar isso. Aquilo me quebrou, porque foi a primeira vez que alguém me disse que eu não era um monstro, que talvez, no meio de tanta dor, eu tivesse tentado fazer o melhor. Chorei no ombro dela como uma criança. Me permiti fraquejar. E ao mesmo tempo, senti uma força brotar dali. Foi nessa fase que eu comecei a revisitar minhas memórias comecei a entender que, por mais que eu tivesse errado ao esconder a verdade, minha história com a Clara era construída de amor. Eu cuidei, alimentei, eduquei, abracei, fui mãe em cada gesto, em cada renúncia, em cada escolha. Mas, agora, era ela quem precisava encontrar o próprio caminho. E talvez, perdoar, um dia. Alguns meses depois, recebi um envelope, sem remetente. Só meu nome escrito à mão, com a caligrafia que eu conhecia tão bem. Abri com as mãos tremendo. Era uma carta da Clara.
Ela dizia que ainda estava processando tudo, que às vezes acordava com raiva, outras vezes com saudade, que sentia como se estivesse andando sobre um chão novo, tentando reaprender a caminhar, mas que, mesmo em meio a toda aquela confusão, havia uma coisa que ela não podia negar. O amor que eu dei para ela, ela escreveu. Você pode não ter me contado tudo, mas nunca deixou de estar comigo. E eu sei que isso vale. Eu só preciso de tempo para entender o resto. Eu reli aquela frase umas 20 vezes. Chorava e sorria ao mesmo tempo, porque, mesmo não sendo um perdão completo, era um começo. Era um sinal de que talvez a ponte entre nós ainda existisse. Mesmo rachada, ainda dava para atravessar. Na carta, ela também dizia que tinha começado a pesquisar mais sobre a mãe dela, a Tatiane. Queria entender quem ela era, o que gostava, como foi sua vida curta. Queria de alguma forma se reconectar com suas origens. E eu achei isso bonito. Porque, por tantos anos, eu neguei isso para ela. Agora era hora de deixar que ela encontrasse as próprias respostas. Foi difícil para mim também. Reabrir aquelas lembranças. Voltar ao tempo em que minha menina ainda estava viva, cheia de sonhos. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez, eu senti que estava honrando a Tatiane, dando a ela o espaço que eu mesma tinha enterrado. Junto com minha dor. Com o passar das semanas, eu e Clara voltamos a nos falar. De forma tímida no início. Mensagens curtas, fotos de um café, um olá no domingo. Mas devagarinho, o laço foi se reatando. Já não era mais como antes, e talvez nunca. Mas faz. Mas era sincero. Era real a maior virada. No entanto, veio num final de semana qualquer. Ela me ligou e disse: Mãe, eu queria que você viesse me visitar. Na hora, meu coração quase saiu pela boca. Preparei minha melhor roupa, arrumei o cabelo, levei um pão caseiro que ela gostava e fui. O ônibus parecia não chegar nunca, mas, quando cheguei, lá estava ela, me esperando no portão do prédio, sorrindo. Um sorriso meio tímido, mas cheio de sentimento. Nos abraçamos, e naquele abraço eu senti que um pedaço do que a gente tinha foi recuperado. Ela me levou até o apartamento, me mostrou os livros novos. A parede cheia de post-its coloridos com ideias de reportagem. Os planos dela de escrever um livro. Eu ouvi tudo com os olhos brilhando. E então, ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu não sei o que o futuro reserva. Mas se eu sou quem eu sou hoje, é por sua causa. Por tudo que você foi para mim. Mesmo sem ter me dito tudo. Abracei ela com força. Não disse nada. Só deixei o amor falar por mim. Ali, naquele apartamento simples, entre uma caneca de chá e uma tarde de sol tímido entrando pela janela, eu senti que a gente estava começando de novo. Do nosso jeito. Com verdades, com cicatrizes, mas com amor. Muito amor. E mesmo sem saber o que viria depois. Naquele instante, eu tive certeza. Ainda havia esperança, porque a verdade pode machucar. Mas o amor, quando é de verdade, ele cura. Depois daquele reencontro, muita coisa dentro de mim começou a ser como se, aos poucos, as peças do quebra-cabeça da minha vida estivessem tentando voltar para o lugar, não no mesmo formato de antes, porque algumas estavam lascadas, outras nem encaixavam mais. Mas ainda assim, montando algo novo, algo possível. Voltei para casa com o coração mais leve, sabe? Ainda doía, claro. A saudade da Tatiane ainda era um buraco, que nunca ia se fechar por completo. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava tudo certo em não estar tudo certo. Que a vida não precisava ser perfeita, só precisava ser verdadeira. Comecei a cuidar mais de mim. Coisas pequenas, como tomar um banho mais demorado, passar um perfume mesmo sem sair de casa, arrumar o jardim com carinho. Coisas que antes eu fazia no automático ou nem fazia mais. Era como se, com a Clara abrindo uma fresta, eu tivesse encontrado também uma portinha dentro de mim, que eu mantinha trancada há anos. E ali dentro, tinha muita coisa que eu ainda não tinha enfrentado. Foi nessa época que decidi abrir as caixas da Tatiane que estavam guardadas no sótão. Eu sempre evitava. Achava que ia desabar se tocasse naquelas lembranças. Mas naquele dia, com o sol entrando pela janela e o rádio tocando baixinho, uma música antiga, eu subi a escada com calma, como quem sabe que vai doer, mas precisa. A primeira coisa que encontrei foi o diário dela. Fiquei segurando aquele caderno surrado por um bom tempo. Antes de abrir. Quando abri, reconheci a letra dela de imediato, redondinha, apressada, cheia de corações no zoom. Era tão jovem,
tão cheia de sonhos. Ela escrevia sobre coisas simples. O menino que gostava. A roupa que queria usar na quermesse. O medo de decepcionar os pais. Mas também falava de algo mais profundo. Da vontade de ser vista do ser ouvida. De ser amada sem medo. Ali, nas entrelinhas, eu percebi o quanto eu mesma não vi. Ela tinha gritado por ajuda. E eu, talvez cega pela dureza da vida, não ouvi. Ela sofreu muito sozinha. E isso me rasgou. Por dentro. Não por culpa, mas por uma tristeza profunda de não ter conseguido fazer mais por ela enquanto ela ainda estava aqui. Mas junto com essa dor, veio também uma compreensão nova. A de que, mesmo errando, eu tinha tentado amar da melhor forma que eu sabia. E agora era a minha chance de fazer diferente com a Clara, de ser mais presente, mais aberta, mais escutadora. Foi por isso que, algumas semanas depois, eu liguei para ela e disse: Clara, eu tenho algo para te mostrar, mas só se você quiser. Não é fácil, mas acho que pode te ajudar a entender melhor a sua mãe. Ela hesitou. Ficou em silêncio por alguns segundos, e depois respondeu: Tá, eu quero sim. Ela veio no final de semana seguinte. Sentamos na sala, com uma xícara de chá e as caixas abertas entre nós. Mostrei as fotos primeiro da Tatiane criança, nas festinhas da escola, nos natais aqui de casa. Mostrei as cartinhas que ela me escrevia. Os desenhos, os recortes de revista que colava nas agendas. E por fim, entreguei o diário. Clara folheou com cuidado. Às vezes sorria, às vezes ficava com o olhar perdido. Em determinado momento, ela parou numa página, leu com mais atenção e ficou quieta por um tempo. Depois, me mostrou. Era um trecho em que a Tatiane escrevia Eu tenho medo. Medo de falhar como filha, medo de não saber cuidar de um bebê, mas quando eu encosto a mão na minha barriga, eu sinto um calor, sinto que tem uma vida ali. E que talvez esse bebê seja a coisa mais bonita que eu vou deixar no mundo. Clara leu aquilo em voz alta. E, quando terminou, ela olhou para mim com os olhos cheios d'água. E pela primeira vez, eu vi nela não só a neta que criei, mas a filha que minha filha sonhou em ter. Um elo que se formava entre 3 gerações. Mesmo que uma delas não estivesse mais aqui. Naquele dia, nós choramos juntas. Mas foi um choro diferente. Não era mais só dor. Era alívio. Era, de certa forma, uma reconciliação com tudo que ficou pelo caminho. Depois disso, Clara começou a vir mais vezes. Às vezes só para almoçar. Às vezes para passar o fim de semana. A gente ria de coisas bobas, falava da vida, lembrava de histórias antigas. Mas agora, tudo era mais leve, porque a verdade tinha espaço. A gente não fingia mais. E, um dia, ela me disse: Mãe, eu quero escrever a história da Tatiane. Quero contar para outras meninas que passam pelo que ela passou. Quero mostrar que mesmo nas dores mais profundas, tem força, tem beleza. Me emocionei tanto, porque era como se a Tatiane de alguma forma tivesse sido ouvida, finalmente. Como se a voz dela tivesse atravessado o tempo pelas mãos da filha que ela mal conheceu, mas que herdou dela a coragem. Naquele momento, percebi que a Clara estava encontrando um propósito dentro de tudo aquilo. E isso foi a maior cura. Eu não sabia como ia ser o futuro. Se ela ia me chamar de vó de novo um dia. Se ainda ia sentir raiva de vez em quando. Mas eu sabia que, entre nós, havia amor. E o amor, esse sim, era inquebrável. Ali, sentada na varanda com ela, olhando o entardecer pintar o céu de laranja. Eu tive uma certeza profunda. A dor tinha deixado cicatrizes, sim. Mas também tinha deixado raízes. E quando a gente cuida com verdade, até o solo mais machucado pode florescer de novo. Depois que a Clara decidiu escrever a história da Tatiane, as coisas tomaram um novo rumo aqui em casa. Eu passei a ver ela com outros olhos, não mais só como a menina que eu criei, mas como uma mulher inteira, com força, com sensibilidade, com um propósito bonito. Era como se pela primeira vez, eu estivesse conhecendo minha neta de verdade. E ela estava florescendo. Ela vinha quase todo final de semana agora. Trazia o notebook, espalhava folhas pela mesa da cozinha, anotava, gravava áudios, lia trechos em voz alta. Às vezes me perguntava coisas, o que a Tatiane gostava de ouvir. Ela tinha medo de quê? Qual era o maior sonho dela? Vi, e eu respondia como podia, cavando dentro da memória, momentos que o tempo quase apagou, mas que ainda estavam ali, escondidos, esperando para serem lembrados. Uma tarde, ela me pediu para gravar um depoimento. Disse que queria colocar minha voz no final da história,
como uma homenagem, uma forma de dar rosto e alma a tudo aquilo. Eu gelei. Nunca fui boa com câmeras, microfone, nada disso, mas ela me olhou com tanto carinho, com aquele jeitinho doce que só ela tem, e disse: "É só a senhora contando." Como se fosse só eu aqui te ouvindo. E foi o que eu fiz. Sentei na poltrona da sala, com o gravador dela ali do lado, e contei. Contei tudo de novo, desde o dia que a Tatiane me contou que estava grávida, até o momento em que peguei a Clara no colo, pela primeira vez. Falei das minhas dúvidas, dos meus erros, das noites em claro. Falei do amor, esse amor gigante confuso, dolorido, mas que nunca deixou de existir. Quando terminei, ela estava chorando. E me abraçou forte, e eu soube naquele instante que a gente tinha reconstruído algo. Não igual ao que era antes, mas talvez até mais bonito. Pouco tempo depois, ela lançou o projeto. Não foi um livro. Logo de cara menos, foi uma série de reportagens especiais num site de jornalismo independente. Ela chamou do Filhas da Espera. A história da Tatiane era a primeira. Mas ela também entrevistou outras meninas que foram mães cedo, que enfrentaram rejeição, abandono, julgamento, histórias difíceis, mas contadas com delicadeza, com respeito. O mais bonito foi que muita gente começou a responder. Mulhers escreviam para ela dizendo que tinham vivido coisas parecidas, que pela primeira vez se sentiam vistas, acolhidas. E isso me emocionava, porque era a Clara transformando dor em acolhimento. Era ela pegando o vazio e fazendo dele um lar para outras mulheres se abrigarem. E sabe o mais incrível? Ela me pediu para ajudar. Disse que queria que eu participasse das entrevistas com algumas mães do interior, que conversasse com elas, que ouvisse as histórias. No começo, achei que ela estava exagerando. Logo o que eu tenho para oferecer? Pergunte. E ela, com aquele olhar firme, respondeu: Vó, ninguém escuta como a senhora. A senhora sabe o que é sentir culpa e continuar amando. Sabe o que é proteger demais, errar tentando acertar. Isso vale muito. Aquilo me desmontou. Mas me deu também um sentimento que eu não sentia há muito tempo. Utilidade, pertencimento, um motivo para levantar da cama com vontade. Fomos juntas em várias cidades aqui da região. Eu e ela, de carro, estrada de chão, lanche embrulhado na bolsa, calor batendo no rosto. A cada porada, uma história nova. Uma moça que foi expulsa de casa porque engravidou aos 16. Uma avó que, como eu, criou a neta como filha e nunca contou a verdade. Uma mulher que lutou na justiça para ter o direito de visitar o filho, entregue à adoção forçada, e o ouvia tudo e chorava junto. E no meio dessas conversas, fui curando partes minhas que eu nem sabia que ainda doíam. Percebi que eu não que muitas outras mulheres também fizeram o que podiam com o pouco que tinham. Que às vezes, a culpa não era falta de amor, mas excesso de medo. E a Clara era gigante, forte e sensível ao mesmo tempo. Sabia quando fazer silêncio, quando acolher, quando transformar a dor em palavras. Eu olhava para ela e pensava: se a Tatiane visse isso, se ela soubesse o quanto essa filha cresceu linda, forte, inteira. Teve um dia, voltando de uma dessas viagens, que ela me perguntou: Vó, a senhora ainda se culpa? Pensei um pouco antes de responder, e disse: Me culpo, sim, às vezes, bate aquele pensamento. E se eu tivesse contado antes? E se eu tivesse feito diferente? Mas, Clara, eu também aprendi a me perdoar, porque eu fiz com amor. E hoje, vendo quem você é, eu entendo que o amor que eu dei não foi em vão. Mesmo atravessando a dor, ele chegou em você e te fez forte. Ela sorriu, e continuamos a viagem em silêncio, com a janela aberta e o vento entrando, levando embora mais um pouquinho do que ainda pesava. Agora, toda vez que vejo a Clara escrevendo, falando com mulheres, gravando vídeos, recebendo mensagens de agradecimento, eu sinto que algo foi consertado, não apagado, porque certas dores a gente não apaga, mas curado, sabe? Como aquela cicatriz que ainda está ali, mas já não dói quando a gente toca. Eu nunca imaginei que depois do tudo meu recomeço viria assim, pelas mãos da minha neta, com quem eu quase perdi o vínculo. E no entanto, aqui estamos, duas mulheres ligadas por uma história dura, mas richeda do amor. E é por isso que hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, eu não digo mais só Zuleide, mãe da Tatiane. Eu digo: sou Zuleide, mãe da Tatiane, avó da Clara. E parte de uma história
que escolheu florescer onde parecia impossível. Às vezes, eu ainda acordo no meio da noite pensando na Tatiane. Sonho com ela com frequência. Às vezes pequena, brincando no terreiro, com os pés descalços. Às vezes adulta, com o rosto cansado, mas com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Aquele sorriso que ela escondia do mundo, mas nunca de mim. No começo, esses sonhos me quebravam. Eu acordava chorando, com o travesseiro encharcado, me perguntando por que tudo precisou ser tão difícil. Mas com o tempo, eles passaram a ser consolo, um lembrete de que, apesar de tudo, ela vive. Vive na Clara. Vive em mim. Vive em tudo que a gente construiu, a partir do que sobrou. Hoje em dia, a saudade continua. Sempre vai continuar. Mas agora, ela vem com menos peso. Ela vem como uma brisa suave, e não mais como um vendaval. A Clara terminou a série de reportagens e começou a transformar tudo em um livro. Me mostrou o prefácio esses dias. E nele, ela escreve: essa história é para minha mãe, Tatiane, mas também é para minha avó, Zuleide, que me criou entre a dor e o amor, e me ensinou que recomeçar não significa apagar o passado, mas honrá-lo com mais coragem. Quando li isso, chorei como não chorava há tempos. Mas foi um choro bom. Sabe? Daqueles que limpam a alma. Porque no fundo, tudo que eu mais desejei na vida foi que minha neta soubesse disso, que mesmo errando, eu nunca deixei de amar, que cada decisão que tomei menos certa ou errada menos, foi tentando protegê-la, e que sim, o amor pode passar por caminhos tortos, mas ele sempre encontra um jeito de florescer. Hoje, a Clara me chama de vó com naturalidade, sem hesitação, sem conflito, mas o mais bonito é que às vezes ela também me chama de mãe, não por obrigação, mas por carinho, e toda vez que ela faz isso, eu sinto que a minha Tatiane, de onde estiver, sorri junto. A vida por aqui voltou a ter cor. Replantei flores no jardim. Reformei a varanda. Até voltei a cozinhar com prazer. Faço o arroz do jeitinho que a Clara gosta. Aquele mais soltinho, com alho dourado, ela diz que é com gosto de infância. E quando ela vem me visitar, traz aquele jeito dela de entrar pela casa espalhando vida, esperança e cheiro de livro novo. Outro dia, ela recebeu uma mensagem de uma moça que tinha lido a história da Tatiane. Era uma jovem de 18 anos, grávida, morando sozinha, cheia de medo. Ela escreveu: depois de ler a história da sua mãe e da sua avó, eu entendi que não estou sozinha, que mesmo errando, posso ser amada. E que o amor também pode nascer dos tropeços. A Clara me mostrou a mensagem com os olhos marejados. E eu só agradeci. Agradeci em silêncio, porque essa história que tanto doeu, agora era também um abrigo para outras mulheres. E isso vale mais do que tudo. Hoje, eu tenho mais paz. Aprendi que carregar culpa para sempre não muda o passado, mas transformar essa culpa em ação, em escuta, em cuidado, isso sim muda o futuro. E foi isso que a Clara me ensinou. Ela que por tanto tempo eu achei que precisava ser protegida, foi quem acabou me salvando. Se alguém me perguntasse, hoje qual a maior lição de tudo isso? Eu diria sem hesitar, é que o amor verdadeiro não exige perfeição, ele exige presença, verdade. Escuta, a gente não precisa acertar sempre, mas precisa estar lá, para quando o outro cair, para quando a dor vier, para quando o silêncio gritar. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez fizesse algumas coisas diferentes sim. Mas a vida não nos dá essa chance. Ela nos dá outra, ainda mais valiosa. A chance de fazer melhor daqui para frente. De reconstruir com o que sobrou. De regar o que ainda pode florescer. E se você está ouvindo minha história agora, talvez carregue também alguma dor antiga. Um arrependimento, uma perda, uma culpa que te visita de madrugada. Eu só quero te dizer uma coisa. Você não está sozinha, e nunca é tarde para recomeçar. Mesmo quando tudo parece quebrado, ainda é possível encontrar sentido. Às vezes, ele aparece no olhar de quem a gente achava que tinha perdido. Às vezes, ele vem de um gesto pequeno, de uma escuta atenta, de um reencontro inesperado. Eu sou a Zuleide. Vivi mais luto do que eu gostaria, mais silêncio do que consegui suportar. Mas hoje, vivo também mais amor do que imaginei ser capaz de receber. E se a minha história tocar você de alguma forma, então tudo isso, toda essa dor, não foi em vão. Obrigada por me escutar até aqui, por ter ficado comigo nessa conversa, que embora dolorida, é também cheia de esperança. Se você sentiu algo com essa história, se lembrou de alguém, ou se acha que ela pode ajudar outra pessoa, compartilha, curte, se inscreve no canal para acompanhar outras histórias como a minha.
E, acima de tudo, nunca duvide. Até mesmo as feridas mais fundas podem se tornar cicatrizes bonitas, daquelas que a gente carrega com orgulho. Lembram que a gente caiu, sim, mas também levantou. Sempre é tempo de florescer. Obrigada.